É com grande alegria, irmãos, que voltamos para mais alguns minutos de meditação. Depois de umas 2 semanas sem computador, sem poder postar nada, estamos de volta com bastante satisfação e dando graças a Deus por poder transmitir para vocês algo da parte de Deus, né? Nossos minutos de meditação são breves e eu peço sempre ao Senhor nosso Deus que use nossos lábios para que possamos deixar alguma coisa, alguma palavra que venha edificar a sua vida, que venha realmente fazer diferença, ou venha fazer com que você fique como eu, meditando na palavra do Senhor, porque aquele que nela medita de dia e de noite, com certeza alcançará a prosperidade da parte do Senhor. Eu gostaria de, nesta feita, estar contigo meditando no finalzinho do versículo 5 do capítulo 53 de Isaías, pois diz assim: pelas suas pisaduras fomos sarados. Quando paro para pensar, como parei, fiquei ali bastante tempo, estou aqui bastante tempo meditando, com a Bíblia aqui em minha frente, aqui algumas anotações, coisas que eu pude captar. Eu gostaria de falar para vocês que capítulo maravilhoso. Eu sei que você já se deu conta disso. Um capítulo maravilhoso da palavra de Deus. É como se fosse uma Bíblia em miniatura, né? Uma Bíblia dentro de outra Bíblia. É o Evangelho em sua essência. E quando nós pensamos nesse assunto, nós nos aproximamos da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Nossos sentimentos, irmãos, que deveriam ficar cada vez mais solenes. Nossa atenção solenemente ardente por algo tão grandioso. Nós podemos, neste momento, nos esquecer de tudo. Esquecer de tudo que está lá fora, de tudo que nos rodeia, de tudo que atrapalha a nossa vida, de todas as coisas, e pararmos um pouquinho para pensar exatamente em suas pisaduras, em seus ferimentos. Pois diz, pelas suas pisaduras fomos sarados. Cada um de nós, acredito eu, tem parte na flagelação do Senhor Jesus Cristo. Nós o ferimos, e é tão certo que isso aconteceu, que isso é verdadeiro, que pelas suas pisaduras fomos sarados. Então vamos observar com uma profunda atenção. Primeiro, que Deus trata aqui o pecado como uma doença. Mas o pecado, a meu ver, é muito pior do que uma doença. O pecado é um crime intencional. Eu acredito que ninguém peca sem querer. Que quando eu peco sabendo que estou pecando e querendo pecar. Mas a misericórdia do Senhor, a misericórdia de Deus, nosso Pai, leva-o a considerar o nosso pecado como se fosse uma doença, a fim de que ele possa lidar com ele em graça. Primeiro, o pecado não faz parte essencial do homem conforme o homem foi criado. É algo anormal, é algo perturbador, é algo destrutivo, é algo que causa muita vergonha, seja a mim ou seja a qualquer outro cristão. Ficamos sempre cabisbaixo e muitas vezes procurando as palavras certas para falar com o Senhor, para pedir a Ele perdão pelo nosso deslize, pelo nosso erro e, como diz, por que não dizer, pelo nosso crime intencional. O pecado, ele põe as faculdades fora dos eixos, meus amados. Rompe o equilíbrio das forças vitais, assim como a doença perturba as funções orgânicas. É assim que ele age, da mesma forma. O pecado enfraquece a energia moral, como a doença debilita o corpo. O pecado causa dor,
O pecado amortece a sensibilidade conforme a lepra deixa o tecido amortecido, deixa o tecido insensível. Se uma pessoa tiver com lepra em seu braço, estiver todo tomada, estou me referindo principalmente à lepra dos tempos de Jesus, não a hanseníase de agora, desse momento, conhecida agora, mas aquela em que tomava o braço, a pessoa se pusesse o braço numa chama de uma vela, não sentia a sua carne queimar. Assim mesmo eu vejo que o pecado nos torna insensíveis ao toque, ao calor do Espírito Santo, ao fogo do Espírito. Nós não sentimos, ele está falando conosco e a gente sempre acha que ele está falando com outra pessoa. A gente diz, isso não é para mim, é para fulano, para cicrano, não é para Beltrano, mas nunca para mim. O pecado, com frequência, produz, eu diria assim, poluição visível. Alguns pecados são tão aviltantes como a lepra era no passado. Era no passado. Isso é terrível, coisa que de longe a gente deveria gritar, olha, não chega perto de mim não, porque eu estou imundo. O pecado é algo que contamina tremendamente. Ele tende a aumentar no homem e se revelará fatal. Sim, eu disse isso, fatal, mortal, antes que decorra muito tempo. O pecado, meus amados, é uma doença hereditária, universal, contagiosa, deformadora, uma doença incurável, uma doença mortal. Nenhum médico humano pode lidar com ele. A morte, sim, a morte, que põe termo a toda a dor do corpo, não pode curar essa doença a que chamamos de pecado. Ela exibe seu poder supremo na eternidade, depois que o selo da perpetuidade for posto sobre ela pelo mandato. Continue o imundo ainda sendo imundo. Palavras para este tempo em que estamos vivendo agora. E isso nós estamos vendo a cada dia, a cada minuto. Quanto mais o dia passa, quanto mais o tempo passa, nós vemos que aqueles que são imundos ficam mais imundos ainda. Esquecem do temor do Senhor, esquecem do que é respeito, esquecem do que é bom senso, esquecem da verdade, da justiça, do amor ao próximo, esquecem de tudo e fazem imundícias cada vez maiores. Segunda coisa que eu gostaria de deixar contigo é que Deus declara nesse versículo, pelas suas pisaduras fomos sarados. A parte final do versículo 3 do capítulo 50, parte final do versículo 5 do capítulo 53 de Isaías. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Quando ele diz isso, fomos sarados, Deus está declarando aqui o remédio que ele providenciou para que sejamos curados. Jesus é seu filho e ele o entregou livremente por mim e por você. Entregou o Senhor Jesus por nós. Eis aí o remédio celeste. Que remédio, pastor? Ainda não entendi. As pisaduras de Jesus, irmãos. Remédio para o corpo e para a alma. Uma cirurgia simples, singular, única, ímpar. O próprio curador é ferido e esse é o meio de nossa cura. Esse é o meio de nossa cura. O curador é ferido e nós precisamos nos lembrar de que essas pisaduras foram substitutivas, foram vicárias. Ele sofreu em nosso lugar. Jesus sofreu no meu lugar, no teu lugar. E olha, precisamos aceitar essa expiação para que possamos ser salvos por ela. A oração, pastor, salvo pela oração. Não, a oração roga pela cirurgia divina. Pede a cura de Deus. A fé é o tecido de linho que retém o emplastro. A verdade é a mão
que a segura junto à ferida. O arrependimento é o primeiro sintoma de cura, mas não é a cura. Nenhuma dessas coisas cura. O que cura são as pisaduras de Cristo. Não devemos deixar que coisa alguma interfira no único remédio. Há um único remédio, apenas um. Não devemos deixar que nada interfira nesse remédio, de maneira alguma. Veja você, veja eu, vejamos todos nós os lugares próprios da oração, os lugares onde a fé deve ser aplicada, o arrependimento também, mas não podemos fazer mau uso de tais coisas. Cada uma delas tem o seu próprio uso. Não podemos fazer destas coisas rivais das pisaduras, porque é pelas pisaduras de Jesus que somos sarados, e só por elas. Deus apresenta um remédio, o único remédio. E então por que eu ou você vamos procurar outro, se só existe esse? Em terceiro lugar, eu posso ver que esse remédio divino é imediatamente eficaz. Primeiro, nossa consciência é curada de seu sofrimento, é aliviada, mas não é amortecida. Nosso coração é curado de seu amor ao pecado. Odiamos o mal que açoitou o nosso amado Mestre. Nossa vida é curada de sua rebeldia por causa da aplicação do remédio de Deus. Tornamos-nos zelosos de boas obras. Nós nos tornamos uma nova criatura. E eu digo, se você está sarado, comporte-se de acordo com isso. Abandone a companhia enferma. Faça a obra de um homem saudável, porque Deus quer te usar. E louve ao médico e à sua cirurgia sem igual. E diga lá fora, para todas as pessoas que quiserem, que possam ouvir, que você está louvando ao Senhor, porque pelas suas pisaduras você foi sarado. Irmãos, para terminar a nossa meditação neste momento, quero dizer para você que a árvore do bálsamo, ela verte a sua resina balsâmica para curar as feridas daqueles que a cortam. E o nosso bendito Salvador, Senhor Jesus, não fez a mesma coisa por nós? Zombam dele e ele ora por eles. Derramam seu sangue e ele torna-o em remédio para a cura deles. Perfuram-lhe o coração e ele abre ali uma fonte para o pecado e a impureza deles. Já se ouviu dizer alguma vez, antes ou depois, que um médico sangrasse e desse modo curasse os seus pacientes, ou que um príncipe que tivesse sido ofendido morresse para expiar as traições dos seus súditos rebeldes? Já ouviu falar disso? Claro que não. Nosso bálsamo é celeste e ele é uma cura para todas as enfermidades. Se nos queixamos de que não há pecados maiores que os nossos, precisamos nos lembrar de que também não há salvação maior que a de Cristo, não há salvação como a dele em lugar nenhum. Se nós temos completado o circuito do pecado, nós precisamos nos lembrar de que o sangue de Jesus Cristo purifica de todo pecado. Ninguém jamais pereceu por ser grande pecador, a menos que também fosse um pecador incrédulo. Jamais deixou de ser curado um paciente que aceitou do grande médico Jesus Cristo o bálsamo de seu sangue expiador. Que Deus te abençoe, que Deus continue operando em tua vida através do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através da palavra que vivifica. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E olha, não se esqueça aí, continue orando por mim. Abençoa o teu servo, pastor Sebastião Aragão. Após assistir esse vídeo,
clica aí no gostei, no curtir, faça um comentário, deixe a sua opinião, que eu gostaria de ver ali e agradeceria muito a você, ok? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. A paz do Senhor seja contigo. Amém e amém.